É esta a nossa fé. E foi exatamente por causa disso que São Justino morreu. Se vocês pegarem o relato do martírio de São Justino, ele é interrogado pelo prefeito Rústico, e o prefeito Rústico pergunta a ele: que doutrina professas? E Justino, na verdade, responde São Justino, na verdade, eu procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos. Eu procurei várias, mas vi que nelas não estava a verdade. Mas quando eu descobri a doutrina dos cristãos, eu vi que ela era a verdade. Então eu abracei a verdadeira doutrina dos cristãos. Embora, ele diz, ela não seja aceita por aqueles que vivem no erro. Isto é, vocês não aceitam porque vocês vivem no erro, mas a verdadeira doutrina é a doutrina dos cristãos. Percebe aqui com que clareza nós precisamos, porque é horroroso quando a gente ouve certas palavras, certas homilias, certos discursos, certas pregações que são nubladas, que são confusas, que são dúbias, que você não sabe bem o que aquela pessoa está falando, o que ela quer dizer com aquilo que ela está dizendo. Precisamos ser claros, com toda a caridade, sim, mas precisamos ser claros. Nós cremos profundamente que as outras doutrinas, que as outras religiões, elas não conduzem à salvação, não são caminho de salvação, e que a única religião que nos conduz à salvação é aquela fundada pelo próprio Cristo aqui na terra. É esta a nossa fé. E aí, o prefeito Rústico, o pagão, diz: e tu aceitas esta doutrina, grande e miserável? E ele responde: sim, pois a sigo como verdade absoluta. Eu creio absolutamente nela e creio como verdade absoluta. Que maravilha, meus santos. Um leigo bem formado. Um leigo bem formado, que sabe no que crê e sabe professar a sua fé. Mas lembra, ele estudou, ele procurou conhecer, porque ele também tinha dúvidas. É muito triste quando os leigos, e pior ainda, quando os pregadores não estudam a sua fé. Logo, não sabem dar razões da sua fé. Não sabem dizer por que creem naquilo que dizem crer. Quando são questionados, ficam com cara de pastel, com cara de paisagem. Por quê? Porque não estudaram a sua fé. Então é necessário, é importante, é imperativo que nós, cristãos, católicos, saibamos dar razões da nossa fé. E para isso, precisamos estudar a nossa fé. Os leigos, os ministros ordenados, para que todos, segundo o seu estado de vida, possamos crer com robustez, com base. Saibamos explicar porque cremos no que cremos. E continua. São Justino era um homem respeitado e o prefeito não queria levá-lo à morte. Para ele seria muito mais interessante que ele abjurasse, que ele apostatasse, que ele negasse a fé, que ele se tornasse um relativista, dizendo que toda religião é boa, que toda religião é lícita, que toda religião é válida, que toda religião é verdadeira. E pronto, ele não ia morrer. Se ele fosse um modernista, um relativista dos tempos atuais, ele não morreria. Se ele dissesse que toda religião leva para o céu, ele não morreria. Se ele dissesse que placa de igreja não salva ninguém, ele não iria morrer. Mas ele estava convicto de que a religião católica era a única verdadeira, de que a religião católica foi a única fundada pelo próprio Deus, que a religião católica é a única que tem a verdade, a verdadeira doutrina. E isto
com toda a serenidade e agudeza, ele dizia: eu creio nesta doutrina como verdade absoluta. E aí o prefeito indaga: então, tu és cristão? Justino afirma: sim, eu sou cristão. E um cristão que sabe porque é cristão. E o prefeito disse: então tu crês que se passares por esses sofrimentos, se fores torturado, tu vais para o céu? E ele disse: eu creio firmemente, eu tenho certeza absoluta de que se eu for fiel a Deus e passar por esses tormentos, eu irei para a glória eterna. Está reservada para mim um lugar na casa do Pai. Isto é, alguém que sabe, que tem uma fé clara, uma fé viva, e por isso pode dar o seu assentimento, o seu amém. E diz então, só para ler aqui tal qual as suas palavras, o prefeito rústico continuou: então tu supões que hás de subir ao céu para receber algum prêmio em premiação? Tu supões? E Justino respondeu-lhe: eu não suponho, eu tenho a maior certeza. Eu não suponho, eu tenho certeza de que eu vou receber um prêmio no céu, de que eu vou receber uma recompensa no céu, de que a salvação me está reservada se eu for fiel a Deus. Meus irmãos, que neste sábado, neste primeiro sábado em que nós, devotos da Virgem Maria, nós também recordamos Nossa Senhora, que nós peçamos a São Justino esta firmeza, esta clareza, esta profundidade na fé, mas peçamos a Nossa Senhora que ela prepare o nosso coração, porque muitas vezes nós temos medo de levar a nossa fé até as últimas consequências. Muitas vezes nós temos medo de pagar o preço da nossa fé. Temos medo das consequências que nos virão se nós pagarmos o preço de termos uma fé clara. Então que São Justino interceda por nós para que tenhamos esta fé clara e que a Virgem Maria arranque do nosso coração todo medo de ter uma fé clara. Que a Virgem Maria nos alcance a alegria de, tendo uma fé clara, aderirmos a nosso Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, sabendo, meus santos, que se estivermos unidos a nosso Senhor na verdade e no amor, uma grande recompensa está reservada para nós no fim das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.